Na pista, com Fernandinho Melo Viana. Oferecimento... Pessoal, nosso segundo programa. O primeiro, esse aqui, com certeza eu vou estar mais relaxado, com duas preciosidades da equitação, minhas alunas. Mas aqui tem assunto hoje, dessa vez tem muito assunto, tá? Nós vamos falar sobre provas sociais. Coincidentemente, as provas funcionais que vocês vão ter que fazer também vai ser muito importante para o pessoal, os profissionais, né, que fazem a prova durante a pista oficial lá da Gameleira. Essa semana eles me chamaram para tentar melhorar um pouco a performance nas provas funcionais dos peões. Eu acho que está assim meio em cima da hora, mas sempre dá um jeitinho, né, de melhorar alguma coisa, de apresentar melhor e de ter uma apresentação mais eficiente se você conhece o cavalo. Então nós temos assuntos das provas sociais, da prova funcional, porque eu acho muito importante a gente detalhar essa prova funcional, tanto o adestramento como a apresentação na pista, e tem também um quadro novo que eu pretendo fazer, todos os programas, que vai chamar, assim, hoje eu vou pôr a palavra de exímio, mas eu não sei se vai ser essa palavra não, onde eu vou procurar algum animal que eu acho excepcional, que ilustra aquele assunto que nós estamos desenvolvendo. E também vou ter um quadro futuramente que vai chamar Ilusão, né? Aí todo mundo fala, mas é um quadro negativo. Não, mas é um quadro informativo, que eu acho que muitas vezes o criador, o cavaleiro, que ele ilude nessa modalidade que a gente faz. Às vezes faz coisas sem pensar, coisas que são direcionadas para um lado negativo e que não vai levar nenhum cavaleiro, nenhum criador a lado nenhum. Então, eu sempre vou estar procurando nesse quadro alertar para coisas, para assuntos que eu acho que são incompatíveis com o treinamento, com a apresentação, com a compra dos animais, né? Para um criador novo, não é para me vacinar ele, mas para ele ficar mais preocupado quando ele entra na modalidade e começa a investir. Então, primeiro eu vou começar com essas duas, apresentação da Evelyn, né? Que já conheço desde pequena, a Vitória treina também no CTE, mais que justo eu trazer duas, né? Que tem aquela familiaridade, que já são da minha família, da minha casa, né? Que eu já tenho mais intimidade, que a gente tem costume de conversar, porque aí flui melhor, né? Na próxima vez, se tiver, posso trazer outros alunos do CTE, mas vocês duas são mais, né, mais assim, preocupadas com a parte técnica, vocês sempre estão ali procurando evoluir. Então, eu queria primeiro contar um pouquinho como começou a vida sua, o pessoal que está começando, como que vocês começaram, começar aqui da minha direita para a minha esquerda, com a Vitória, como que você começou, quando que você começou a gostar, as premiações que você achou mais importante. Vamos começar primeiro na apresentação, depois nós vamos começar a dar dica para esse povo, beleza? Então, assim, eu comecei a gostar de cavalo pelo meu pai. Meu pai sempre mexia com cavalo, criava cavalo para cavalgada. E em Taquaraçu sempre tinha poeirinha. Aí eu conheci a Evelyn lá também. Aí eu participava, meu pai levava alguns cavalos, mesmo só para brincar. Aí eu participava, então sempre aí ganhava, porque montava há muito tempo, então tinha uma postura boa. Aí ganhava, aí eu comecei a tomar gosto, aí sempre que tinha participava, mas não saía para fora também, só participava na região. Certo. Eu quando eu chamei vocês, até vocês que me falaram, Fernando, tem gente ficar mais um pouco de tempo antes dessa nacional, essa nacional vai ser mais difícil. Aí a primeira coisa que eu perguntei, mas pode pôr as duas no mesmo quarto? Porque às vezes são amigas, mas tem muita rixa, né? Como é que essa relação entre vocês duas? De competição. Aí não sei quem falou, não, é só uma amiga, pode botar no mesmo quarto. Eu falei, não vai ter perigo, não, de uma bater na outra, ficar chateada com a outra? De jeito nenhum, né, Vitória? Nós somos amigas de infância, né, praticamente. E você, Evelyn, como é que foi sua vida no começo? Lá a gente sempre mexeu com fazenda, minha mãe, meu pai, minha família toda. Então eu cresci assim, convivendo com cavalo, cachorro, tudo quanto é tipo de bicho. E cavalo sempre foi uma paixão. Meu pai montava em rodeio, parou porque eu nasci, né? E a minha mãe também competia, montava em provas. E aí eu comecei a tomar gosto, comecei a montar com os 3 aninhos, eu montava, brincava. E minha mãe, como já montava, começou a me dar umas dicas, né? Comecei a competir, com 9 anos eu já competia. E aí fui tomando gosto. Quando eu percebi que eu precisava de melhorar, que foi onde eu fui lá para sua casa, novinha. Foi muitos anos, né? Foi. E o primeiro resultado seu importante que você acha? O meu primeiro resultado?
Foi, deixa eu ver, numa Copa de Marcha. Foi a minha primeira prova oficial. E aí eu montei num cavalo, não tinha nenhum cavalo, não conhecia muita gente, né? E aí foi até o Nelson do Aras Gabiroba me emprestou o Urânio. E depois disso nós até criamos uma história, assim, que até hoje eu monto nele em prova. Ele tá velho já. Montei nele semana retrasada. Falei, nossa, matando a saudade. Que ele foi o primeiro cavalo que eu montei numa prova oficial. E aí eu fui campeã. E aí acabou, né? O gosto, quando você ganha, assim, dá uma vontade de continuar, né? Você já foi na nacional e brasileiro, sempre na ponta, né? Sempre Sim. Você está disputando ali. E qual que é o segredo de sucesso seu, você acha? O que você acha? Como é que você conseguiu chegar numa nacional e ganhar uma nacional? Brasileiro também, que é uma pista muito forte, exposição do criador, né? Sim. No seu caso, o que você acha? Se você pudesse passar para uma pessoa que está iniciando e ter esse sonho de ganhar numa pista forte, qual que é o segredo de sucesso que você acha? Não acomodar. Isso para mim é o melhor, é o segredo. Nunca se acomodar, sabe? Sempre procurar o conhecimento. Porque o mundo, ele tá sempre mudando, então as coisas sempre mudam e a gente nunca sabe tudo que a gente precisa saber. Muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Então a gente precisa sempre procurar o conhecimento, procurar melhorar. Então às vezes a gente tem bons resultados e aí fica naquilo, né? Tá bom assim, vou continuar. E não é o suficiente. Eu vou aproveitar essa deixa e vou falar exatamente sobre esse assunto do cavaleiro profissional, que às vezes está nos assistindo porque tem a prova funcional, que para eles é muito importante, e nós vamos detalhar essa prova hoje aqui, né? E até com uma dica para a nacional. Eu, graças a Deus, eu não monto igual eu montava 10 anos atrás, porque é o que você falou, a raça Manga-Larga Machador, ela é muito dinâmica, mesmo a Manga-Larga também eu participo, Campolino tem menos participação, mas elas são muito dinâmicas, elas mudam muito. Então, às vezes, um cavaleiro profissional, ele fica agarrado no resultado que ele teve há 10 anos atrás. Eu fui campeão nacional com essa égua, e monta do mesmo jeito. Você desprender de uma coisa que você já fez e teve sucesso, né, em detrimento de uma associação que muda muito, né, que é muito dinâmica, né, aí é o segredo do insucesso. Então, às vezes eu vou dar consultoria numa pessoa que ele ainda está agarrado naquele tipo de montaria que ele tinha 10, 15 anos atrás. E outro dia uma pessoa falou, Fernandinho, eu fiz o curso com ser profissionalizante há uns 8 anos atrás e fiz agora. O nosso curso está completamente diferente. Eu falei, graças a Deus. Graças né? a Deus. Porque se eu tivesse o mesmo curso que eu tinha naquela época, meus alunos e eu não ganhava mais nada. Então, eu acho muito importante isso. E a prova suas mudou, né? Ela tem mudado, né? Não só de nível, cada vez mais forte, como também o Tiago, que é o diretor da AENA, esteve aqui juntamente com a Cristiana no outro programa e falou que hoje, na sua categoria, por exemplo, vai ser obrigado a prova funcional e é ali que vai decidir. Então, segundo ele, vai ter uma classificatória daquele concurso de marcha tradicional, né? E depois vai ter a prova funcional. No que ele falou, vão classificar 7 meninas, né? 7 pessoas que vão ser obrigadas a fazer a prova funcional e ali vai decidir. Então entra a parte do galope, entra a parte dos exercícios obrigatórios que vocês estão treinando. No seu caso, Vitória, na verdade a gente não sabe. A gente sabe que vai ter alguns exercícios funcionais. Então é o que eu falei com você. Nós vamos ter que treinar todos, né? Porque a gente não sabe o que vai cair. No dela é previsível. Né, o que vai cair. No seu, a gente não sabe. Então, nós estamos usando, né, da mesma forma. Nós estamos treinando tudo. Né? E aí, o que vier, nós estamos no lucro. Né? Em relação, queria uma opinião de vocês duas. Em relação àquela prova primeira que classifica do concurso de marcha, né, vou deixar aqui para você. O que você acha importante? Você fazer um conjunto legal com o cavalo, o que você acha importante para você ter sucesso, para você conseguir passar nas primeiras fases, nas eliminatórias, né? Na parte de marcha. O que você acha que precisa uma menina ter ali num bom assento? Que é essencial. Escolher um bom cavalo? Você acha que é muito importante para formar conjunto? Na escolha de um bom cavalo ajuda demais, porque a maioria das vezes você pega um cavalo bravo que não te dá condição de tocar e atrapalha totalmente a postura. Então, assim, igual na nacional, é um tempo muito curto para a gente, se for pegar um cavalo difícil de tocar, para você tentar arrumar ele dentro da pista. Porque são muitas meninas competindo junto e não dá tempo. Se uma pega um cavalo melhor de tocar, conduzir, com certeza vai passar na sua frente. E no caso, você pode levar o seu cavalo, se você quiser, né? Mas aí você vai levar o seu, você vai pegar lá na hora? Não, eu
Eu vou tentar arrumar um lá na hora. E essa escolha? Quando você vai escolher o cavalo lá, o que você procura nesse cavalo? Além de fácil de tocar, agora você procura um cavalo melhor de marcha? Você é obrigado a andar na batida? Que isso que eu estou meio sem saber. Tem categoria batida e picada? Como é que funciona? Na dela não separa, no colar Na dela não separa, não? Não, no colar. Você pode montar no de picada? Posso. E por que ninguém gosta de pegar o de picada? Que eu não vejo, assim. Eu não sei. Você já reparou? Já. Geralmente as meninas procuram um de batida, porque o de picada é mais fácil, não é valorizado, não tem que ter tanto acento. O que você acha? Que o picado geralmente é mais macio, né? Exige menos do cavaleiro. Da competidora. Realmente. Mas você acha que isso influencia no julgamento perante o árbitro? O árbitro assim, esse cavalo de picada é mais fácil de tocar? Pra mim não, porque tem muitas meninas que montam melhor em marcha picada do que batida, entendeu? Então, creio que vai de cada pessoa mesmo. Entendi. E agora com esse negócio de prova funcional que é obrigatório, essa escolha do cavalo, além da marcha, como é que você vai levar seu cavalo? Esse ano não vou levar não, vou montar, armar lá na hora. E o que você acha que na hora da gente escolher, que eu vou ter que te ajudar, né? Escolher esse cavalo aqui, eu sou professor, né? Então eu estou querendo as duas, né? Eu vou ter que ver se eu consigo ajudar dentro das minhas consultorias, né? Eu já conheço a maioria dos cavalos, mas você acha que agora eu tenho que pensar num cavalo mais funcional ou tem que ser aqueles campeões de marcha lá, aqueles melhores de marcha mesmo? De jeito nenhum, um cavalo mais funcional, principalmente na minha categoria, porque se a gente passar para a fase final, os critérios de desempate é a prova funcional, então não adianta eu ter um cavalo muito bom de sela, mas que não é um cavalo funcional, não é um cavalo que vai me ajudar, mesmo que eu saiba fazer, tem que ter uma dinâmica entre cavalo e cavaleiro, né? Sincronia. Uma sincronia. Mas no caso, lá na Nacional, nós vamos ter tempo para trabalhar essa parte de galope, esse tipo de coisa? Trabalhar não. Não, né? Só experimentar, né? Dá pra gente experimentar o trabalho. Galope, aquela pista de areia, aquele tipo de coisa. Isso aí. Pois então já vou ter que escolher um cavalo com uma funcionalidade melhor. Não pode ser só aquele que eu acho que vai te dar uma boa tocada na marcha, né? E olha só, na minha ótica, que eu sempre treinei focado mais na parte de marcha, minhas alunas. Mas agora a associação mudou, né? Então eu também tenho que mudar. E eu estou muito preocupado com o assento e a postura na parte do galope. Então para as meninas, quem vai participar das provas sociais? Né, eu queria dar dicas, sabe? Então, por exemplo, nós ficamos lá, eu e o Guilherme, muito focados com vocês na parte de assento de galope e tudo. Primeiro você, agora vou inverter. Na parte de galope, o que você acha importante para passar para essas meninas em relação à postura e assento para melhorar? Coisas que elas não conseguem ainda melhorar até a nacional, o que você acha que é importante? Eu acho que é aquela coisa, a gente fica muito travada, eu falo isso porque a minha cabeça era assim, a gente fica muito travada pensando na postura na marcha, né? Que é a primeira fase, vamos falar assim. E então a gente às vezes faz um trabalho em casa só baseado nessa fase, na fase da postura ali na marcha. E aí a gente acaba ficando um pouco tensionada. E o galope, como você fala, é um andamento totalmente diferente, então precisa de uma flexibilidade. Se a pessoa não for flexível, não vai ter como fazer um galope com cadência, um galope bonito, né? Então não tem como. Então essa parte eu acho que mais importante para essa fase do galope, para essa parte do galope, é a flexibilidade, né? A maioria das vezes a gente fica com a cintura muito travada. Não tem como você fazer um galope com uma cintura travada, por exemplo. E você? O que você acha? Essa parte de galope, o que você está tendo mais dificuldade? Eu sei que você está galopando muito bem, né? Porque eu estou lá no CT. Mas você acha que tem alguma dica que você pode dar em relação a uma pessoa que está treinando ali para o galope? É sempre soltar a cintura, né? Porque tem muitas meninas que travam, aí perde totalmente a sintonia do cavalo e o cavaleiro. Aí elas começam a pular. Só para complementar, o galope, gente, para quem está nos assistindo, é um andamento basculado, né? E isso, ele predispõe um movimento cinturado do cavaleiro, diferente da marcha. Né? Porque no passo, eu não vou comentar, também é um andamento basculado, mas no passo não exige assento de ninguém. Né? Existe uma certa flexibilidade de bacia no passo, mas mais para cadenciar o cavalo no passo, não é para exigência de assento. Né? Agora, o galope, por ser um movimento basculado, assimétrico, ele tem toda aquela parte que exige uma cintura. E eu, não sei se vocês concordam, o que eu vejo nas alunas novas
é que ela não tem uma independência de ajudas entre a cintura e o tronco. Então, o que acontece? Para um cavaleiro que está começando a galopar, a gente sempre pede fixação. Mas só que a fixação não significa flexibilidade, né? Fixação é você ter segurança para não cair do cavalo no galope, né? Envolver o cavalo com as pernas, né? A partir daí a gente começa a trabalhar mais cintura e começa realmente da região do quadril. E esse quadril movimentando tende a passar isso para o tronco. Então, às vezes eu falo, gente, tem que trabalhar cintura e mão parada. Porque a mão, você olha do cavaleiro que está começando, a mão acompanha a cintura, né? E às vezes a perna compensa no movimento pendular da perna. Então eu acho que é difícil para quem está nos assistindo, precisa treinar, a pessoa ter uma cintura flexível e uma independência para conseguir trabalhar a cintura com a mão parada e a perna parada, né? Então eu queria ver se o áudio já preparar 2 filmes, porque aqui o nosso é podcast, mas a gente bota vídeo, né? Onde a senhorita não foi essa semana, então eu filmei ela e filmei o Lucas, que não tem ele não vai tanto lá no CTR, ele está procurando mais um acabamento, sabe? Ele monta muito bem, mas ele não teve aquele tanto de tempo igual você teve lá com o Guilherme para trabalhar e tudo. Mas, então eu queria mostrar um pouco esse trabalho de galope, de melhor para depois vocês comentarem. Pode passar aí, fazendo favor? Ali, ó, é aquela figura que eles vão ter que fazer. No caso do Lucas também vai ser obrigatório. Ele está com a égua muito excitada na marcha, custou para botar essa égua no grau. Uma partida do galope no pé direito, no caso ali, ó, que ele está treinando no pé direito. No caso, a mão e o pé direito ficar à frente, né? Enquanto isso eu vou até falando, vamos supor que na marcha picada tem muito desunião. Depois eu vou falar mais um pouquinho. O cavalo está galopar desunido. Então ali tem um círculo também, ele está trabalhando vários círculos. Com certeza o Guilherme ali está mandando ele soltar um pouco mais a cintura, parar a mão, vem para o salto. Que é outra figura complicada, né? No salto. Agora sei lá, Lá vem ela com assento, um cavalo mais funcional, né? Não sei se vai ter cavalos desses para a gente escolher desse nível aí. Mas esse cavalo é um cavalo novo, mas ele é treinado para isso, né? Então, mais à frente, esse cavalo vai trabalhar a equitação de trabalho. A marcha boa dele, né? Bem ele é social. Ele é bom. Posturas suas de partir no galope, também do pé direito. Uma partida boa. Essa partida aí numa prova funcional dá uns 8,5, viu? Uma partida boa. Ele deu um arranquinho, sabe? Mas ali 8,5 tranquilo. Cintura trabalhando. Olha para quem está nos assistindo, é a cintura trabalhando e a mão parada. Saiu um pouquinho em câmera lenta. Tá vendo a cintura? Muito importante. A cintura que trabalha o controle de velocidade do cavalo. O que mantém a velocidade e a cadência do galope é a cintura também. Então eu acho que esse controle de velocidade também vai ser muito exigido na prova sua, sabe? Ver as meninas que realmente têm condição de controlar, né? Conduzir o cavalo no galope, ou seja, a regularidade. Então eu não sei como é que vai ser o critério de julgamento seus, mas eu me colocando como árbitro, né? Participei da capacitação de árbitro, mas mais pensando no cavaleiro profissional, né? Eu acho que quando eles mudam para a prova social, eu acho que eles mudam um pouco o foco. Por exemplo, eu acho que quando está julgando o profissional, ele julga mais a figura do cavalo, o cavalo. E eu acho que quando vai julgar a prova social, já vê a condução, o conjunto, né? Se a menina consegue conduzir bem o cavalo, naquela velocidade, né? Ritmado, com cadência. Eu acho importante aquela figura, sabe, dos 2 tambores, com a distância correta. Então isso tudo eu acho muito importante. Em relação ao salto, qual que você acha mais fácil? Você trabalhar a qualidade do galope, o controle de velocidade, tudo, ou o salto? Vamos deixar para depois do comercial, que nós vamos tomar um cafezinho, mas você já vai lembrando. Você vai começar já a próxima parte, o que eu quero saber, qual que você acha mais fácil? Se é o controle de velocidade, o galope propriamente dito, que é aquela parte do ciclo galope, as transições, a troca de pé no galope, que eu ainda não falei, ou o salto. Vamos lá? Pode puxar o comercial. Estamos apresentando
Na pista, com Fernandinho Melo Viana. Family Wine, uma seleção dos melhores vinhos para a raça Manga Larga Marchador. Conheça nosso estande e saboreie a diversidade dos vinhos nacionais e internacionais. Family Wine, os melhores vinhos para os eventos do Manga Larga Marchador. O Grupo Raça nasceu da paixão e expertise de amigos dedicados ao agronegócio, com vasta experiência em vendas de animais, leilões especializados, consultoria técnica e assessoria para criadores. Nossa missão é unir nossas habilidades para oferecer um atendimento excepcional aos clientes dos mais diversos setores do agronegócio, com foco especial na comercialização de animais e no fomento de raças de equinos e bovinos de elite. Venha fazer parte dessa experiência. Voltamos a apresentar Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Bom, voltamos aqui no programa. Eu falei que o Edson vai ficar bem à vontade. Fiz que a gente está num boteco tomando uma cachaça. Acho que pode até para introduzir uma cachaçinha aqui, né? Para a gente ficar mais relaxado. Né? Cristiana teve aqui, cuidado com o profissionalismo, não conta muito caro. Aí eu falei, então tá bom, vou seguir sua sugestão. Mas olha bem, Vitória, em relação ao salto, o que eu queria comentar até para você ver, porque você está treinando demais, essas duas, né? Depois quero complemento. Na última nacional, a associação ela faz uma avaliação, depois da nacional, de todas as figuras da prova funcional, picada e batida, fêmea e macho, para saber como é que está o nível de cada exercício obrigatório, que não sei se você sabe, são 10. Você sabe, né? Mas quem às vezes nem o peão que está treinando não sabe. São 10 exercícios obrigatórios e 2 qualificações. Uma qualificação no passo e uma qualificação no galope. Eles não sabem que lá a marcha não é avaliada, porque a marcha é avaliada no concurso de marcha. O que é avaliado na marcha é a figura da marcha, né? A regularidade, a encurvatura, a cadência da marcha, mas a qualidade da marcha não é avaliada. Mas a qualidade do galope sim, e a qualidade do passo sim. Então hoje o Manga Larga Marchador é avaliado nos 3 andamentos básicos. Marcha, no concurso de marcha, qualidade do galope e qualidade do passo nessa prova. Então é uma prova muito técnica. E aí quando veio as pontuações, até na capacitação dos árbitros, que eu estava participando por acaso, porque eu estava mexendo com a parte de equitação, mas teve uma reciclagem, né? É que eles falam, depois da nacional, eles juntam para saber discutir o que foi bom, o que foi ruim. E aí o Thiago passou para a gente as pontuações médias de cada exercício obrigatório dessa prova. O salto foi a pior média. Ou seja, a média de salto do cavaleiro do marchador na nacional, que deveria ser os profissionais melhores, é abaixo de 4.
em 10, né? Então, pelo que vocês montam lá no CTE, pelo que você sente, quais as dificuldades você acha nesse salto para melhorar essas notas, inclusive dos cavaleiros profissionais, e dar uma dica também para as Amazonas, para os cavaleiros das provas sociais? Olha, eu não vejo muita dificuldade, porque cavalo também influencia muito, mas para fazer um salto bem feito, o cavalo tem que estar muito bem adestrado, fazer um galope muito bom para sair, para poder, se preparar para o salto, porque um cavalo sai muito desesperado também, ele não vai fazer um salto bem feito. Exato. É isso aí, e você? Nossa, pra mim a figura mais difícil, esses dias que a gente está trabalhando lá, foi a figura que a gente mais pegou pesado nela, foi a figura do salto. Mas aí é um erro meu, era erro meu, por exemplo. Então, às vezes, o que mais, eu acho que assim... Mas o que mais você errava, você acha? A hora de fazer a posição do salto. Eu não contava os galões até chegar no salto. E aí é sobre isso, porque às vezes a gente está ali fazendo a funcional... E aí tá tão focado no que vai acontecer ainda, tipo assim, agora eu vou saltar e depois eu já vou fazer aquela curva lá. E aí a gente não acostuma, às vezes você tá treinando em casa e não para contar assim, será quantos galões meu cavalo dá até chegar no salto? Eu garanto que peão deve ser 1% que sabe disso, que aquela prova é técnica, você tem a distância certa, de chegar. Né? Certinho, são 3 galões até o salto e um galope de tamanho médio. De tamanho médio. Geralmente, pessoal... por exemplo, lá no CTE, tinha o Messinho, que é do EGR, ele fez o galope no galope reunido, que aí daria 4 galões, sabe? Mesmo assim, antes do salto, você vier no galope reunido, você tem que dar uma aliviada, porque senão ele não qualifica o salto. Se você vier muito reunido, né, o cavalo tende a pular para cima, com a linguagem encabritado, que a gente chama, sem flexibilidade. Então, mesmo assim, naqueles 2 últimos lances, que é mais ou menos 7 metros, a gente tem que dar uma aliviada no cavalo, para ele qualificar o salto, porque é um salto qualificado. Então, por exemplo, o peão não sabe que o árbitro avalia o antes, o durante e o depois do salto. A aproximação do obstáculo, o salto propriamente dito e a recepção. Então, vamos supor, para você ter um salto perfeito, como foi aquele salto que você fez ali no cavalo, a razão, né? Você veio do pé direito. Então, por exemplo, se ele já não troca o pé no tambor, ele já vai vir no galope em falso ou desunido, né? Então, a aproximação vai ser horrível. Então, a gente já vai perder muito ponto. Então, é o que você falou. Você falou. Você já tem que ter um galope de qualidade, né? Você tem que ter aquela troca de pé boa, um galope cadenciado, para você se preparar para o salto. Então, o cavalo deveria vir no pé direito, acertar as distâncias certas, fazer sem desalinhar na recepção, sem refugar, né? Fazer um mini alongamento para dar um salto qualificado, redondinho, macio, flexível, e após o salto, por exemplo, ninguém sabe que o cavalo tem que trocar de pé. Então, se você fizer um salto maravilhoso, aproximou bem, saltou bem, mas o cavalo caiu no pé direito, a sua nota máxima é 7. Por quê? Porque ele teria que cair no pé esquerdo, porque a próxima curva antes do esbarro é no pé esquerdo. E muitos cavaleiros do machador não sabem como trocar o pé no salto, que é uma coisa mais simples trocar o pé no salto que a troca de pé lá no 8. Por quê? Porque o momento de suspensão no salto é muito maior que o momento de suspensão do galope. E o cavalo só troca o pé quando ele está no ar. Então, teoricamente, é muito mais fácil o cavalo trocar o pé no salto que naquele 8, que antecede o salto. E outra coisa que eu percebi, que vocês foram evoluindo e que aquela necessidade de colocar o corpo para frente na hora certa, para aliviar o dorso, poucos peões fazem isso, não sei se você já viu. Né? Eles querem saltar em cima da coluna do cavalo. Aí não tem como o cavalo nem acertar a distância e nem fazer um salto qualificado e muito menos uma recepção boa. Ele não vai trocar o pé também com o cavaleiro sentado em cima da coluna dele. Então eu fico brincando, falo com os peões, tira o bumbum da sela, gente, pelo amor de Deus, leva o corpo à frente. E outra coisa que, não sei se você já percebe, quando colocam o corpo para frente, eles apoiam no estribo, né? Eles projetam o corpo apoiado no estribo, não é no adutor, né? Então o mais importante é a musculatura do adutor para te proporcionar o corpo para frente e deixar a perna de baixo livre, né? Porque senão você engessa a perna no salto. Então, às vezes as pessoas acham que é simples, né?
É simples pular o obstáculo, mas a gente tem que ver que essa prova, não, simplesmente pular para o outro lado e não derrubar o obstáculo, não é o suficiente para você ter uma pontuação alta. Não é verdade? Em relação aos outros exercícios, porteira, por exemplo, nós falamos um pouco, eu queria que uma de vocês falasse qual que é o macete para fazer uma porteira. Para as meninas que estão assistindo, para os peões que estão assistindo profissional, o que seria uma porteira bem feita? Vamos começar você pela porteira, depois eu passo para... A porteira não necessariamente precisa chegar ladeando, né? Não. Mas é uma opção, né? É uma opção, né? Fica mais bonito, bonito, né? Eu não sei, porque eu acho que, assim, se você ladear, né, e for bem, eu acho que isso impressiona um pouco o árbitro, né? Deve mais impressionar, bonito, né? A parte psicológica, né? Ainda mais lá que eles vão decidir quem de vocês é melhor. Sim. Mas aí depende do cavalo, né, gente? Porque se não souber ladear, vai ser uma tragédia. Exatamente. Mas aquela chegada na porteira, a gente não chegou ladeando, então você vai encostar na porteira, obviamente você vai usar as ajudas, né, para fazer o ladeio, porque tem que encostar na porteira. Um macete que eu sempre uso, a gente sempre tem que fazer isso, mas eu tenho bracinho muito curto e eu sei que muitas meninas também têm. Então você para com a cabeça da sela na régua, né, da porteira, no batente da porteira. Ali onde tem a tramela. Isso aí. Porque aí você não vai ficar assim, levantando da sela, saindo da sela. Porque se você projetar o corpo para frente, você vai perder, falta grave, sabe? Porque os árbitros têm uma pontuação, uma tabela de pontuação. Leve, né? Mediana, grave, muito grave e gravíssima. Então, se você projetar o corpo para frente, né? Abrir a garupa, né? Você não encostar paralela à porteira, é importante. O que mais? Aqueles 2 famosos passos de recuo, né? Que você já quer abrir a porteira, aquele desespero. A prova funcional em si, é o que eu entro na prova funcional, me desligo de tudo, e a minha cabecinha, ela já vai assim, aqui são tantos passos, aqui é tanta coisa que eu vou ter que fazer. Ela é muito técnica, ela é muito, assim, minimalista, e são coisas tão pequenas que a gente faz que muda tudo. Porque do mesmo jeito que você pode chegar lá e fazer um negocinho, assim, pequenininho, errado, e vai encarretar no restante da prova funcional inteira, uma coisinha pequenininha que você faz muda toda a prova funcional. Sabe? E outra coisa, aquele concurso de marcha dá para você melhorar, né? Inclusive as pessoas de fora dá para opinar, né? Faz isso, faz aquilo. Deve ter muito disso, né? A mãe, o treinador falando e tudo, né? Mas aquela prova funcional é muito ingrata, né? Ali errou, até pro peão profissional, errou, acabou. Só no que vem, né? Da Nacional. Aquela porteira ali, a maioria faz bem. A porteira lá profissional, a nota média é boa. Agora, por exemplo, tem uma dica que eu quero dar para os peões profissionais, para vocês também. Eles abrem a porteira antes de recuar. Então o cavalo fica com vício de abrir a garupa. E às vezes tira 8, 8,5 e fala comigo, Fernandinho, eu não consigo passar de 8,5 dessa porteira. Quando eu vou ver, é porque na hora do famoso 2 passinhos de recuo, eles abrem a porteira antes. Eu não. Eu abro quando eu deslizo a mão sobre a porteira e abro para o cavalo, na hora que eu abrir, ele passar reto. Senão ele começa a abrir a garupa, né, e entortar. E outra coisa que eu falo, ansiedade, eles não sabem que a ansiedade penaliza no cavalo. Aquele cavalo fica ansioso, sapateando, ele é penalizado. Então o juiz percebe a ansiedade do cavalo e penaliza. Então, na verdade, o cavalo tem que ser calmo, né? E você pode parar em 2 pontos. Quando você chega na porteira e quando você fecha. No meio da transição, onde você vai passar a porteira, se você ficar dando aquelas paradinhas na hora de rodar e tudo, é penalizado. Então só tem 2 pontos que a gente pode parar. Na hora que a gente chega e vai abrir, e na hora que a gente para e vai fechar. O resto tem que ser movimentos contínuos. Né? E transição? O que você acha da transição para a marcha, Vitória? Ali, depois que sai da porteira para a transição, antes do 8 da marcha. O que você acha que o povo erra mais? Assim, tem muita gente que antecipa muito, ou então deixa para colocar na marcha bem depois. E o certo é colocar no meio. Exato, porque ali são 10 metros, né? Após os 5 metros. Agora, sabe o que eu vejo no pessoal mais jovem? Ansiedade, acho que eles marcham antes é de ansiosidade, né? Não? Que eles vão vendo aquilo. Nossa, mas toda pista que você entrar, até para treinar mesmo, a gente fica nervosa. Para treinar. Você sabia que se você sair da porteira direto na marcha, você tira 0 na transição? Tem que sair no passo, né? Igual você falou, andar pelo menos uns 5 metros para passar para a marcha. Eu tô vendo um tanto de gente já sai na marcha direto da porteira. Aí fala, eu tomei 0, não sei como. Mas você não fez transição. Olha o nome, transição.
passo para a marcha. Ele não faz passo, então não teve a transição, na verdade? Exatamente. E o 8? Tranquilo? O 8 é mais tranquilo, eu acho. Arredondar o cavalo, né? É. O pessoal quer entrar, fazer um 8 assim, né? Com o cavalo. Tem uma mania de pegar uma diagonal. De pegar uma diagonal. Você já viu? Exatamente. No primeiro tambor, eles pegam uma diagonal, uma reta para ir para o Ou então encurtar muito, né? Encurtar. O cavalo. Fechar, é isso aí. E outra coisa que o povo não sabe, se você resolve sair na transição da marcha reunida, você tem que fazer o 8 na marcha reunida, porque senão você não tem regularidade das duas figuras. O cara sai numa marcha reunida na transição e faz marcha média no 8. Ou seja, você não está tendo regularidade da figura. Assim, falando mais a nível de detalhe, né? Sim. Já falamos da transição do galope, que vocês fizeram muito bem, que você fez muito bem. Falamos do círculo no galope. Geralmente o peão, vocês têm que tomar cuidado, que eles não fazem um círculo nos dois tambores. É onde você qualifica o galope. Eles fazem uma meia reta, né? Eles não fazem um círculo, ali seria um círculo de 12 metros de diâmetro, né? Porque os tambores estão de 6 metros. Então ali eu acho difícil o cara, né, ele ter aquela visão geral da prova, que tem que fazer um círculo e não um losango, né? Então, um ovo, vamos falar assim. Então, para isso, eu tenho uma dica. Nunca olhar para os dois tambores. Depois que você sai dos dois tambores, a gente tem que olhar e imaginar que tem um meio dos dois tambores, que é o centro de rotação do círculo. Então eu desvio, na hora que eu saio no galope, eu desvio olhar para os dois tambores e foco no meio dos dois tambores, que é onde eu tenho que fazer um ciclo perfeito em volta dos dois tambores. Porque o tambor atrapalha, aqueles dois tambores atrapalham você fazer um ciclo. Porque você teria que passar 4 metros da porteira, 3 metros de cada tambor e 4 metros do salto. Mas isso na cabeça de um cavaleiro não é fácil. Então se você olhar para o meio dos dois tambores, você consegue fazer um ciclo mais perfeito, né? E a troca de pé? O que vocês acham? Difícil, mais fácil que daquela troca de pé no galope? Eu acho fácil. A troca de Não pé. tenho muita dificuldade. Não, né? Eu sei. Acho troca de que pé. a troca de pé também é tranquila. Acho que se você tiver, a gente tá falando, tudo bem feito, vai dar certo. Não adianta você vir com o negócio já todo errado e querer trocar o pé naquela confusão, aquela mania de fazer assim, né? Com o corpo. Desequilibrar. Querer trocar o pé no desequilíbrio. Não vai dar certo. Vai fechar o ciclo, vai dar tudo errado. Salto já falamos. Já. Né? Bastante. E esbarro? O que você acha? Difícil, fácil, dica? Médio. Médio? Ela fez um médio. Esbarro bem feito, um esbarro bem feito mesmo, até para um cavalo de 3 anos de adestramento, ele é difícil. Porque é uma figura básica, mas para você fazer perfeita não é fácil. O cavalo tem que estar bem concentrado. Muitas vezes a pessoa chega para mim e fala, eu fiz um esbarro maravilhoso, tirei 5. Eu não entendo. Aí eu vou ver o filme do cara. Eu falei, mas você veio no pé errado. Você veio no pé direito. Depois do salto tem que ser no pé esquerdo. Ainda tem ali 30 e tantos metros, dá tempo de você trocar o pé na curva. Então, se você vier no pé errado, no caso no pé direito, porque olha a figura, é um esbarro no pé esquerdo, canhoto. Então o cara pula do salto já com o pé errado, tem uma chance de trocar o pé naquela curvinha, não troca, porque ele não consegue perceber, né, que o cavalo está no pé errado, porque isso aí também tem que ser um cara mais habilitado, né, para perceber que o cavalo está no pé errado, porque dá tempo de você dar uma voltadinha, meia paradinha e voltar para o pé certo antes do esbarro. E aí faz um esbarro maravilhoso no pé errado, aí a nota só vale 5. E aí ele fala, então eu acho que tá precisando, na associação, é fazer mais... Tem um programa agora que chama Direto da Fonte, informar melhor para os peões e também para o pessoal que monta nessas provas sociais o que é certo e o que é errado. Porque ele fala que não sabe o que ele está errando. Ou seja, ele não sabe a prova que ele vai fazer. Né? Então isso é uma coisa muito, muito séria. Né? Você tem que saber o que você está errando para você até corrigir. E outra coisa, às vezes para um cavaleiro amador, para ver o pé que está certo de cima não é fácil. Né? Ele tem que acostumar, ele tem que olhar para as espadas no começo, ele tem que sentir o cavalo que está no pé errado para ele poder corrigir. Porque se ele não sente, ele vai fazer errado mesmo. Então vamos ir para o comercial. Na próxima parte nós vamos terminar essa prova funcional rapidinho. Só está faltando recuo, apiar e montar, que é uma figura bem grata também, né? E também os macetes daquela rédea livre, o passo livre, que é importante. Terminamos os exercícios obrigatórios. Estamos apresentando Na Pista, com Fernandinho Melo Viana.
A Vet Science Biosolutions conta com uma seleção criteriosa das matérias-primas utilizadas, pesquisas e tecnologias avançadas com monitoramento de resultado para fornecer aos seus clientes produtos de alta qualidade, que atendam às suas necessidades e tenham como efeito uma cadeia pecuária responsável, garantindo alimento de qualidade para toda a população. Utilizamos nossa experiência e expertise para entregar o melhor produto em todos os estados do Brasil e diversos países. Nós somos a Vet Science, nós somos agro. Conheça mais sobre a nossa empresa acessando o site www.vetscience.com.br. Melhor do que estar perto é estar junto, aprendendo com cada gesto, entendendo cada sinal, evoluindo para ser ainda melhor, garantindo qualidade e mantendo o capricho em cada detalhe, vivendo para ultrapassar obstáculos, facilitar o manejo, a lida do campo e, especialmente, alcançar a sua satisfação. Selaria Tropa Traiado, a cela dos campeões. Voltamos a apresentar Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Queria fazer uma merchandisezinha do curso profissionalizante do CTE, o mais antigo do Brasil. 23 anos fazendo curso profissionalizante, ó. Nós temos o próximo de agosto. E nós temos uma promoção na véspera da Nacional que termina essa semana. Nós temos um desconto muito bom e parcelamos também. E vai durar só essa semana. Nós já tivemos 5 inscritos, ontem eu vendi mais um, com um preço legal, e aí termina na sexta-feira. Porque depois entra a Nacional, e a Nacional é o melhor lugar de vender curso profissionalizante que existe no Brasil, dentro daquela Nacional. Então, quer dizer, eu faço essa promoção sabendo que na Nacional eu não vou ter condição de fazer. Então, quem tiver interessado, só liga para mim mesmo, no 92826439, que eu atendo, a gente parcela. E esse curso profissionalizante é um curso que consegue não só reciclar um cavaleiro experiente, como colocar um cavaleiro que já está iniciando numa prateleira superior. Porque eu costumo falar o seguinte: às vezes você tem um Pelé que nasce dentro da sua casa, mas quem monta é o Fábio Júnior, que não é ruim, é um atacante muito bom, né? Mas não é o Pelé. O cavalo vai ser Fábio Júnior, porque como que o cavalo vai passar o nível do cavaleiro? É difícil. Então, a única solução que nós temos para melhorar a qualidade dos nossos cavalos, que tem realmente potencial, é valorizar, melhorar tecnicamente os nossos cavaleiros. Eu tenho cavaleiro profissional que já fez esse curso 3 vezes. Cavaleiro que ganha campeão dos campeões. Aí eu pergunto para eles, mas para que você vai fazer de novo? Agora que eu estou mais maduro, agora que eu estou amadurecendo, mudou muita coisa. Né? Esse cara não perde nunca. Jamais. Por quê? Porque já ganhou no passado, ganhou no presente e está preocupado com o futuro. E esse tipo de pessoa, eu vou te falar, eu tenho vários amigos desse jeito. Peões que realmente são prateleira de cima porque seguiram aquele seu conselho, não acomodam. Está sempre procurando algo mais. E outra coisa, se os árbitros da associação, que teoricamente são os que mais conhecem cavalo, se reciclam, né? A capacitação dos árbitros demorou 1 ano, 3 dias por mês. Então, por que não os peões, né, que treinam os cavalos? Então, está todo mundo preocupado com essa capacitação. Em relação, eu estava vendo o trailer ali, queria mandar um abraço aqui para o Aras Caburé. Ele tem uma coisa diferente. Além de ser criador novo, ele apresenta os seus próprios animais, você acredita? Um empresário famoso, eu chamo ele de Degas. Começou a criar um Aras maravilhoso, que chama Caburé. A mulher monta, ele monta e ele apresenta os animais. Ou seja, vai lá, faz auditação, porque o prazer dele é ele apresentar os animais. Então isso é raro. Nós vamos fazer uma entrevista com ele na Nacional. E o outro Aras que eu queria salientar, nos próximos programas vou salientar os outros, é o Aras Misk. O pessoal está lá em casa, né?
Você viu 2 meninos, 2 gêmeos de 15 anos que apresentam os animais nas exposições e ganham. Cavaleiros, né? os dois. Ou seja, o dono investe em mão de obra nova, jovem e que veste a camisa. Um abraço para todos eles, né? Pode dar um abraço também pro pessoal lá, seus amigos estão todos lá. Eu tenho que mandar um abraço, porque assim, eles estão cobrando, né? Eu saí de lá. Se a gente chegar lá e a gente Nossa, nós vamos ser linchados de lá. Então aqui, deixa eu mandar um abraço para vocês, inclusive agradecer porque quando a gente combinou de eu ir pro CTE, o Fernandinho falou, é bom que ela vai ficar vendo com os meninos lá, ela vai convivendo, isso vai ser muito bom para ela. E realmente foi um respiro para mim, foi uma das melhores semanas da minha vida. Fiz amizades que pareciam que tem anos que eu conheci esses meninos, então vou dar um abraço. Às vezes eu estava lá treinando com o Guilherme na pista, os dias que o Fernandinho não estava, que ele saía para dar consultoria, estava treinando com o Guilherme e chegava lá, o Messinho e o Netinho lá na pista, assim para mim. Aí eu, meu Deus, deve estar tudo dando errado, porque os dois são assim pra mim. Então, vou dar um abraço para todos eles. Não vou falar nomes, porque senão vai ficar muito grande. Mas vocês são muito... Mas vamos falar o nome dos aros. O EGR, né? Isso o pessoal aí. tá lá. O André, que vem todo ano. O Aras Miss, que o pessoal tá lá com o Mauro, todo mundo tá lá. O Arascan, que me permutou o meu serviço lá, que a gente vão poder ficar lá no stand dele, que é muito bem localizado, a moto é Etchepare. Então são pessoas, nós fizemos uma família lá nesses dias. Fizemos uma família, Gilmar já virou meu churrasco toda noite. E, nossa, jogo, então, a gente jogava de tudo quanto é coisa. Foi bom demais. Gente, agora, ó, pelo amor de Deus, nós vamos voltar para o CTE hoje, não fala que nós não falamos vocês, hein? Nós amamos vocês. Demais. Olha só, em relação à prova funcional, só para a gente terminar, nós temos o esbarro, né? Que teoricamente é uma figura básica, mas o cavaleiro tem que trabalhar a consciência dele para preparar o cavalo para o esbarro também. Nós temos 36 metros nessa prova, do salto até o esbarro. Dá tempo de trocar o pé que não trocou. Dá tempo para descontrair o cavalo. Dá tempo para aliviar, fazer uma rédea livre, porque nenhum cavalo vai fazer um esbarro tenso, pesando na boca e ansioso. Então, e no pé errado, né? Então ali dá pra gente, é um momento da prova que dá para preparar o cavalo para fazer uma figura difícil. O esbarro bem feito tem que ser um esbarro com pouca mão, alinhado, manter a atitude, é como no salto, o cavaleiro, o árbitro vê o antes, o durante e o depois. O antes é o jeito que o cavalo chega, no pé esquerdo, e a atitude do cavalo. O durante é aquele esbarro parado, o perfeito é num tempo só, né? Sem pouca reação de boca, sem reação, alinhado. E o depois é o cavalo ficar imóvel, para você apiar e montar, né? O apiar e montar é uma figura que depende muito mais do psicológico do peão e do cavalo que da equitação, né? É um condicionamento psicológico, que é onde você vê ali se o cavalo realmente ele entra e sai da pressão com facilidade. Você pode ter certeza que essa figura de apiar e montar foi das figuras mais importantes introduzidas no Mangalarga Machador, para os árbitros hoje em dia não tem problema mais com o cavalo indolente na hora de montar. Na minha época era um tal de negar estribo, o cavalo deixava o juiz montar. Então, os cavalos também muito nervosos, muito sanguíneos, eles começaram a não participar mais das provas oficializadas, porque senão eles não conseguem parar naquela figura. Então, a gente tem que entender que é uma figura técnica, onde você vem no cavalo no galope, o cavalo tem que sair da pressão, né? O cavaleiro, o Amazonas monta, apeia, monta, faz um comprimento na imobilidade. E depois vai para a rédea livre. E ali também o pessoal tem pouco informado. Tem 2 notas. A rédea livre, propriamente dita, e a qualificação do passo. Então dá uma dica aí, depois vou passar para ela. Na hora de você sair do recuo. Não tem o recuo também, né? Fala do recuo e você fala da rédea livre. O que você acha importante? No recuo? Eu já falei do esbarro, já falei da estação de apiar e montar. O que você acha importante ali no recuo e quais as faltas que você mais vê, assim, que o pessoal pode cometer? Acho que o que vai prejudicar o recuo ali vai ser o esbarro. Porque às vezes o cavaleiro está ali naquela afobação, já fez um recuo médio, está no pé errado. Aí vai sair com a garupa um pouquinho, o cavalo não vai parar totalmente reto. Você fala que é importante o cavalo ter um bom esbarro. Para proporcionar um bom recuo. Porque o cavalo já para torto. Já para torto.
torto, aí para assim, né? Invertido. Aí já começa a fazer o recuo, aí não descontrai o cavalo para fazer o recuo, aí já sabe aquele recuo travado, aquele negócio torto, aí vai consertar no meio do recuo. E então, sabe o que eu percebo? Tem uns cavaleiros que parece que tá com uma bateta quente na mão. Você já viu? Que eles têm que acabar aquela prova de qualquer jeito. A prova não é de velocidade. Então eles param a pé e montam e já quer recuar. Parece que ele fala assim, gente, eu tenho que sair dessa prova, acabar o mais rápido possível, né? Aquilo vira uma tortura. E aí não lembra de descontrair o cavalo no recuo, que pode, né? Sim. Dar uma descontraidinha para ele recuar melhor. Exatamente. Eu acho o seguinte, eu, na minha opinião, como adestrador, eu acho que o cavalo machador, às vezes, erra muito pela falta de flexibilidade longitudinal que ele tem. Porque um cavalo que não alonga e não reúne, que não tem flexibilidade, pelo menos no passo, ele tem aquele recuo travado, né? Aí começa a parar no meio do recuo, travar. A qualidade de movimento do recuo para trás também não é boa. E se tiver também um lado diferente de outro, um cavalo assimétrico, ele tende a entortar muito, né? E depois, na hora do passo livre, que você tem que baixar a frente, assim, o que você acha importante, Vitória? Um cavalo bem... Como é que fala? Bem descontraído, bem calmo também. Você ter um controle do cavalo ali, descontrair, soltar mais a cintura para o cavalo ter um passo melhor. Isso. É importante, a cintura. Porque se você tiver com a cintura firme, né, o cavalo não vai dar aquele passo basculado, né? E o que cadencia o passo é a cintura. E outra coisa, quanto mais baixo a frente do cavalo estiver ali, melhor a qualificação do passo. Então, uma dica. Se você simplesmente solta a rédea livre, né? A rédea livre num cavalo adestrado é um convite para a baixa escola, para ele abaixar. Mas nem todo cavalo abaixa a frente quando você faz a rédea livre. Então, se você fizer a rédea livre com a frente mais alta, você vai ter uma boa qualificação da rédea livre. Pode tirar 8, 9, né? Ainda mais se o cavalo estiver alinhado, não marchar. Agora, a qualificação do passo depende de uma baixada de frente. O cavalo tem que abaixar a frente para ele alongar o passo. Então, nessa hora, o juiz vai ver a qualidade de movimento do cavalo e vai ver também a famosa ultra pegada. Se o cavalo fizer um passo calmo, alinhado, e não der a ultra pegada, ou seja, não tem um alongamento máximo, ele pode tirar no máximo nota 7. Então o pessoal também não sabe. Às vezes o cavalo faz aquela rédea livre maravilhosa, né? O cavalo não abaixa a frente, às vezes não dá a ultra pegada. Eu não passo de 7, que seria 14, né? Desculpa. 7 vezes 2, que o passo vale 20. O galope também vale 20. Então as notas que nós estamos falando de 0 a 10 tem que ser multiplicada por 2 no caso da qualidade do passo. Então aí o cara não sabe o que está errando, então tem que treinar, né? A baixada de frente, né? A rédea livre, a qualidade do passo. E vamos deixar um questionamento aí pro pessoal, como você vai, né? O cavalo tá lá na baixa escola, mas como que eu vou deixar esse passo, né? Fazer ultra? Porque às vezes você tá com a cintura lá travada, nunca que vai dar uma ultra pegada. É verdade. Nunca que vai. Agora eu vou ter que interromper as senhoritas, eu quero falar da parte do exímio. Eu precisava a égua primeiro, antes de Treituba professor, né? Eu vou apresentar, essa é uma égua da minha consultoria, do Corumbá. É uma égua que eu acho extraordinária de marcha e ela tem uma curiosidade, foi amansada com 6 anos de idade. Né? Então tá aí uma égua nas categorias mais idosas, vamos falar assim, que vai participar da Nacional, né? Que foi amansada com 6 anos de idade, filha do apito do Corumbá e que eu acho fenômeno de marcha. Repara a qualidade de movimento, diagrama, estabilidade corpórea. Então sempre eu estou querendo pôr nesse quadro animais que eu acho extraordinários, né? Tá ali o Eric montado, se eu não falar o nome dele, ele vai me matar, que ele deve estar assistindo. A égua é muito boa, agora o peão é mais ou menos, né, gente? O peão não é muito bom, não. Viu, Eric? Brincando, viu? Então eu acho essa égua de uma qualidade de movimento extraordinária e tem uma grande vantagem. Ela não precisa botar muita pressão, não precisa de muita frequência para a gente perceber a qualidade de movimento dessa égua. Eu estou meio com antipatia daqueles animais de muita frequência, sabe? Que fica igual um batedor de bolo. Então, repare, na naturalidade que ela tem, num brilho natural e a qualidade de movimento que essa égua tem. Estabilidade espada. E a gente estava conversando hoje que às vezes um animal que é amansado com 6 anos de idade, nas primeiras categorias leva uma desvantagem, porque ela vai pegar a égua muito escolada de boca, né?
mas tem a vantagem da integridade física. Essa égua não sente dor de nada. Então, um animal que só anda no conforto, que não toma remédio nenhum, é natural que ele ande muito mais alegre, mais solto, né? Com qualidade de movimento. Então, às vezes, você amansa uma égua mais velha, você no começo você vai ter uma defasagem, você vai pegar a égua muito descolada de equitação. Mas você também tem um ganho da qualidade de integridade física, porque o animal não passou, né, um estresse durante o período de iniciação, porque já estava com o esqueleto formado, as epífises já estavam concretizadas. Então, gente, essa aí é uma égua que eu fiz questão de colocar do cliente meu, Corumbá, grande amigo, o Eric também, grande amigo, que eu acho que é uma égua exímia de marcha. E para terminar, tem ela da rédea livre também? Não, né? Tem não, já pusemos, né? Então, vamos terminar, vamos pôr o Treituba Professor, que é um cavalo que eu sou até meio apaixonado. Vou falar nele também, que é um cavalo também que está no auge, né, das minhas consultorias. É um cavalo que eu tenho prazer de montar, se não me engano aí foi na exposição de Itabira, mas não tenho certeza não. Foi. Né? Foi Itabira, ele foi campeão dos campeões. E aí tá os 3 animais excelentes, né, andando. Você vê que a qualidade do machador tá impecável. E dentro do quadro que eu vou fazer de ilusão, repare que esse vídeo não foi feito aumentando a velocidade. Porque a maioria dos vídeos que tem aí, o pessoal edita aumentando a velocidade, né, do cavalo. Então fica aquele negócio que você vê que não é natural. Aí está num vídeo natural, onde nós temos 3 cavalos, excelentes de marcha, deve ser Itabira, e logo em seguida nós vamos ver a minha paixão aí, que é o Treituba Professor, que na minha opinião, esse ano é o ano que ele está assim, melhor preparado. Ele está um pouco mais enxuto. Ano passado eu achei ele meio gordão, sabe? Porque estava muito priorizando morfologia. E ele é um cavalo de sela, né? Um cavalo assim que a gente, na minha época, falava um cavalo de caçada. O povo confunde cavalo de marcha com cavalo de sela. Cavalo de sela é outra coisa. Cavalo de sela é aquele cavalo que enche a perna do cavaleiro, que desce e sobe morro, que galopa bem, né? Que você, no equilíbrio, repara a qualidade de movimento que ele está lá em Itabira, olha lá. Você vê que é uma frequência natural, né, que tem amplitude de movimento, qualidade anterior e posterior, um estilo bem natural. Eu gosto muito de cavalo amplo. Esse cavalo maquinado dando muita retropegada não é muito a minha praia. Eu faço retropegado quando reúno, eu acho importantíssimo o cavalo da marcha reunida, né? E na reunião encurtar o andamento. Mas depois, que é ali que eu olho o diagrama. Geralmente eu olho o diagrama na reunião. Ou então na transição da marcha reunida, do passe reunido para a marcha reunida. Mas, então eu acho que o árbitro, hoje em dia, uma dica, ele avalia muito essa reunião, porque ali ele consegue ver realmente a dissociação do cavalo, que eu acho importantíssimo. E depois, na hora que alonga, então eu acho assim, brincando, né? Ele apaixona pela reunião. Mas para casar, o cavalo tem que alongar. Porque senão ele chega para você e fala assim, esse cavalo é machador, mas não tem segunda, terceira, não tem quarta. E hoje o árbitro, as conversas que a gente está tendo nas reciclagens, nas capacitações, ele quer um cavalo exatamente disso, que tem marcha reunida, média e longa, né? Ou seja, um cavalo que tem amplitude de movimento. Não é acelerar o movimento, aumentar a velocidade sem alongar a passada, que o pessoal confunde um pouco, né? Eles acham que aumentar a velocidade é alongar. Não é isso. O alongamento é o aumento da amplitude da passada quando o cavalo está alongando, e a reunião é o encurtamento da passada quando ele está reunindo. Então, nesse caso, o cavalo tem que trabalhar igual uma sanfona, tipo o Treituba Professor. Ele abre e fecha. E outra coisa que eu acho, nesse quadro de ilusão, é que quando eu era árbitro, às vezes o pessoal estava discutindo entre 2 animais e ficava assim, mas esse tem um pouquinho mais de perna, esse aqui tem um pouquinho mais de mão, esse aqui tá não sei o quê. Sabe aquele detalhe? Nível de detalhamento para decidir quem é melhor? Eu, quando eu era árbitro, eu estava em dúvida, eu voltava no passado. Eu chegava assim, esse cavalo aí que eu estou querendo dar campeonato, eu monto nele em casa, eu caço nele, eu faço esporte nele, eu desço o morro e subo o morro nele. Porque tem cavalo, gente, que é toadeiro. E que cavalo bom demais, mas só para você passear. Vou dar uma voltinha ali para ver uma morena, ir no enterro, né? Ir na quitanda. É cavalo de passeio, né? Mas você não tem firmeza para apartar um boi, para descer um morro, né? Então aí já entra a qualidade de sela.
além de marcha, esse cavalo tem qualidade de sela. Então, nesse item, eu acho que o Treituba professor, é por isso que ele me enche os olhos, sabe? Porque eu gosto de montar nele. Porque quando eu monto um dele, além de cavalo de marcha, eu sinto um prazer de galopar, né? Não cansa. Então, eu posso montar nele 2, 3 horas, em temperamento sempre solícito. Então, esse tipo de coisa, às vezes, a gente não consegue avaliar numa pista, né? Só fora dela. Então, é isso aí. Nós já estamos na hora de terminar? É mesmo? Não, que mas pena. passa tão rápido, né? Então, eu posso terminar com uma dica delas para as colegas? Pode? E antes das dicas, eu queria agradecer. Uns eu não vou agradecer, porque eu já agradeci durante o programa, tá? Os patrocinadores. Aras Caburé, já falei dele. Aras Belato, não falei dele, meu amigo, mas falei do cavalo dele demais. Que eu então gosto. Tá ótimo. Não é mistério para ninguém, tanto que eu gosto desse cavalo. Gosto de montar nele na fazenda e tudo. Aras Miss, que falei, tá lá em casa com os meninos. Sim. E no próximo programa nós vamos fazer um vídeo dos animais dele. Aras Sete Mares, tem que enaltecer aqui o Flávio, tanto que o cavalo dele tá bom de produção, o espaço, no Magit, na produção, e também na casa dele. Vai ter produto dele na Nacional, nós vamos verificar se eu estou falando mentira ou verdade. Vai ter os potos do espaço na Nacional. O Aras Dom Carrilho, eu vou estar com ele agora quinta-feira, agradeço ele, o Júlio Carrilho, vou lá olhar uns animais que ele está querendo comprar, vou lá em São Paulo, quinta-feira, viu, Júlio? Pode me esperar que quinta-feira eu estou aí. Aras Malagueta, que é um Aras de manga larga, que nós vamos fazer uma live, vamos começar a trabalhar do dia 22 de agosto, está marcado, né? Nós vamos fazer uma live maravilhosa na casa dele, já está tudo certo. E é um Pedro e a equipe lá, um relógio, conheço todo mundo, uma tropa excelente de manga larga, de sela muito boa, excelente equitação. Aras Zapata, o grupo Rasa David Chadley falou comigo que dessa vez não é para me falar muito não, porque no outro programa ele falou que vai precisar falar muito dos leilões que ele vai fazer, né? David Chadley, meu grande abraço. Então você mandou, eu vou cumprir, não pode falar muito, mas no próximo programa você falou que vai falar de leilões que você vai fazer, que são importantes. A Beth Sainz do Vaguinho, meu grande amigo, vou trazer ele um dia aqui, tá? Pra gente conversar sobre saúde animal. Selaria Tropa Traiada, uma cela excelente, adoro a cela dele. O Vinhos, esse Family Wine, não tomei, mas você vai me arrumar um para tomar para ver se realmente é bom. Vista Alegre do Rio Grande, nosso próximo patrocinador, já estou com um vídeo, né? Estive na fazenda dele com ele ontem, montamos animais maravilhosos. Eu tenho um vídeo de doma, que vocês vão amar, que eu fiz na casa dele. Quando o conteúdo for doma, eu faço questão de passar esse vídeo. E tem uma égua promessa para o ano que vem, que já está filmada, próximo programa, né? E os parceiros, Raça Machador, do Caio Eduardo, esses meninos bonzinhos mais ou menos aqui de auxiliando. Neurônios, o meu grande abraço. Portal do Machador Fabrício, forte abraço. Divulga o meu programa, viu? E o Aldo, querido, muito obrigado, tá? Você me entende. Tudo que eu preciso, você faz. Gente, muito obrigado vocês duas, tá? Vão voltar numa outra ocasião, né? Falar de outras coisas, se Deus quiser. Vamos voltar, quem sabe, falar das vitórias na Nacional. Se não for nessa, vai ser na outra. Isso aí. É verdade? E tamo aí. Muito obrigado, Eduardo. Até a próxima. Forte abraço. Na pista, com Fernandinho Melo Viana. Oferecimento